Nós estamos aqui em Salvador, no estado da Bahia, no bairro de Brotas, em frente ao mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, onde vamos conversar daqui a pouquinho com a abadesa Lindinalva de Maria. Lindinalva ocupa hoje o cargo que Joana Angélica ocupava à sua época. Nós estamos no mosteiro da Nossa Senhora da Conceição, do bairro de Brotas, em Salvador, e estamos tendo a alegria de ser recebido aqui pela Madre Lindinalva de Maria, abadesa desse convento, que hoje ocupa o cargo que ocupava a Madre Joana Angélica à sua época. Então quero começar agradecendo a sua disponibilidade, é um prazer enorme nós estarmos aqui. Eu gostaria de saber, Madre Lindinalva, quem foi a Madre Joana Angélica e o que ela representa para a senhora? Madre Joana Angélica ela sempre representa para a gente uma figura assim, muito especial, não só pelo fato dela ser uma irmã de ordem, né? Hoje, quase 200 anos depois, mas a ordem continua. Então, ela se torna também uma figura exemplar. O fato dela ter dado a própria vida para proteger suas irmãs, para defender o seu mosteiro, isso deixa para a gente como grande incentivo, como grande motivadora, então, que nos ajuda a querer também ser fiel, a querer ir adiante. Então, Joana Angélica é muito mais do que uma simples ou grande heroína histórica, ela é uma grande mártir, uma grande irmã e exemplo para nós. Hoje. Que maravilha! Dentro do mosteiro, como que é a preservação da memória da Madre Joana? Ela é considerada mais por ser uma heroína ou mais por ser uma mártir da independência? Aí eu digo para você que não tanto a questão, o heroísmo sim, a heroína sim, porque até para ser uma mártir, eu diria agora não mártir da independência, porque isso de fato não teria grande peso em nível, eu diria, em nível religioso, tem o seu peso histórico, o seu peso na sociedade, porém para a nossa fé, o que dá um peso a um mártir, o que dá valor maior é defender a sua fé, né? A sua religião, isso sim. Então para ela, o que a gente consegue, tenta resgatar em Joana Angélica, hoje um pouco mais, é essa figura de mulher mártir. Uma mártir, sim, que viveu numa época, que era aquela época geralmente que ela, de fato, ela deu a vida também pelaquela causa, mas que, em primeiro lugar, a sua vida pela causa da fé, pela causa dos valores que ela vivia e que ela defendeu até o fim. Então, nós hoje, um pouco, como eu já disse, um pouco mais, porque a figura dela não foi tanto assim, o tempo foi passando e ficou um tanto no esquecimento. Hoje, até pelos movimentos que tem no convento da Lapa, as pessoas que estão lá, que vão assim, incentivando, buscando, então a gente está retomando um pouco. Então essa figura da Joana Angélica, para ser muito franca com vocês, a gente não se preocupa tanto a questão, é interessante que ela venha a ser uma santa nos altares, mas antes disso é de fazê-la conhecida, torná-la um pouco mais popular, não só na questão histórica, de uma heroína da independência, mas de uma mulher que deu a vida pela fé, que deu a vida pelas suas irmãs. Isso sim, está a grande heroicidade de Joana Angélica. Ela deu a vida como ato de amor. Aí sim, tem um peso fortíssimo. A senhora ocupa hoje o cargo que a Madre Joana Angélica ocupava à época da sua morte, que é o cargo de abadesa. Poderia contar para a gente, mais ou menos, como é a rotina, o que faz uma abadesa dentro do mosteiro? Qual é a rotina tua aqui? Bem, primeiro, a gente quando olha uma abadesa, não só a questão da autoridade, mas aquela referência no mosteiro, que a gente tenta ser, né? Que tem que ter, o mosteiro tem que ter uma reverência. Hoje, muitas pessoas amigas, eu posso até citar uma pessoa que é uma grande referência nesse mosteiro, que é a Madre Terezinha, que são pessoas que ficam e que marcam um determinado tempo, uma determinada época. Então a abadesa, ela, antes de tudo, deve ser essa figura, essa referência na comunidade, que você sabe que tem uma pessoa ali que se preocupa, que cuida, tanto não só a questão administrativa, de cuidar dos bens,
da administração de uma forma geral, mas também que cuida das irmãs, que é aquela que é a mãe das irmãs, né? Seria esse o papel principal, de mãe, de conforto. É o papel principal da abadesa, de ser aquela grande motivadora, aquela grande que está... Embora às vezes a gente olha pra gente e vê um pouco jovem, etc., mas eu acho que vai muito além do que você tem de idade, mas você se dispõe, talvez você não é tão perfeita no que você deve ser, mas você tenta e você procura. E a nossa rotina é aquela de fazer nossos horários. Nós temos uma vida muito disciplinada de horários, né? Temos aqueles horários da casa, também a questão administrativa. Hoje um dos grandes desafios de uma abadesa, eu digo hoje, não sei se na época de Dona Angélica era tanto, mas hoje é muito grande, você lidar com a modernidade, lidar com leis trabalhistas, lidar com funcionários, lidar com tudo isso. Para a gente é um pouco complicado, porque até pela nossa vida tanto recolhida, você tem que se adentrar nessas coisas modernas e tudo, e às vezes a gente se perde um pouco, mas a gente busca uma assessoria e vai caminhando. É um desafio, então talvez a grande diferença da época da Madre Joana para a sua época seria essa parte da modernidade, mas a parte do acolhimento, do estar junto dessas irmãs, não deve ter mudado nada. Então. Eu creio que não muda. Até porque a própria forma de vida que a gente segue hoje, quase 200 anos depois de Dona Angélica, é a mesma. Exatamente. E essa a mesma forma de vida, ela não muda, ela adquire uma cara nova, né? Não vou dizer que hoje as irmãs, até o hábito teve alguma mudançazinha leve, mas teve, mas o essencial da vida ela não muda. Então a abadesa vai mudar porque cada pessoa é uma pessoa. Eu não me comporto como Dona Angélica, é claro, mas eu tenho o meu jeito de ser. A irmã anterior a mim tinha seu jeito de ser, mas que no fundo, na essência, é a mesma. Então a rotina das religiosas é a mesma rotina da senhora, por exemplo? A senhora falou que acaba se preocupando um pouquinho com a parte também burocrática, trabalhista, e elas ficam mais recolhidas nesse sentido? Como é que é a rotina das irmãs? As irmãs, eu creio, com certeza, elas são muito mais recolhidas, porque a gente sai mais, a gente lida mais com o mundo externo, né? De modo que as irmãs, elas ficam mais em casa, elas cuidam mais assim das coisas em casa, mais internas. A gente termina se envolvendo com mais coisas. Se bem que nós, as abadesas, a gente não está isenta dos trabalhos, dos horários, dos momentos de oração que a gente também tem que manter, porque uma irmã que não tem o horário de oração deixa o essencial, né? Então eu também tenho a obrigação de seguir os horários. Porém, meus horários sempre são mais... Às vezes eu tenho que sair em determinada hora, não estou em casa, etc. Mas aí, como eu já disse anteriormente, às vezes a gente busca, às vezes, assessoria externa, justamente para que a nossa vida, a gente possa levar uma vida mais tranquila e as pessoas ajudam a gente vai dividindo tarefas, como aqui dentro também. Eu não faço tudo sozinha, eu tenho uma econômica, eu tenho uma secretária, eu tenho um conselho que está trabalhando comigo. Que então, são as irmãs, não? São irmãs. Que são Essa irmãs. Parte sempre são as irmãs, a gente não... Mas são as internas ou são irmãs externas? Não, só internas, nós não temos irmãs externas, só irmãs internas. As pessoas que prestam serviço para a gente externamente, normalmente são funcionários contratados e etc. Que trabalham com... Às vezes amigos que gostam de colaborar aqui e ali, né? Sempre tem, né? Então, por aí. Mas em relação à saída, a senhora sai mais do que elas para resolver esse tipo de coisa? Questões administrativas, às vezes até questões de manutenção, como a questão de alimentação, essas coisas, manutenção da casa, às vezes tem que se lidar com algumas coisas. A gente também na questão de patrimônio, né? Então os patrimônios aí tem que lidar com o Convento da Lapa, por exemplo. Ele é um patrimônio da ordem, então você tem que estar sempre de olho, acompanhando o que está acontecendo, aqui também, né? Faz parte. Hoje, as irmãs que vivem aqui, como a senhora disse, fazem parte da mesma ordem religiosa das concepcionistas. Nunca houve nenhuma modificação, nunca nenhuma irmã de outra ordem na história, desde Dona Angélica até hoje, fez parte desse convento, desse mosteiro? Nós já acolhemos na década de 80. Nós acolhemos uma irmã de outra ordem, que a ordem dela deixou de existir no Brasil. Então 4 irmãs que restaram,
Aí foi uma para as beneditinas, a outra para aqui, outras eu já não sei para onde foi. Aí nós acolhemos essa irmã, que ficou como nossa hóspede. Ela nunca fez os votos, mas ficou como nossa hóspede, mas vivia a forma de vida com a gente, os horários e tudo. Mas ela nunca se tornou uma concepcionista, era nossa hóspede. Então, nesse caso... Então tem essa diferença, quer dizer, vocês acolhem, mas respeitam a ordem diferente, ela não faz os votos, não. E no momento oportuno volta para a ordem... porque no caso dela, ela ficou um tempo com a gente, hospedada, depois ela quis ir para o sul, porque ela era gaúcha, ela quis ir para o sul, aí entrou, ficou com outro mosteiro lá, beneditino, e lá morreu. Mas assim, foi o caso que a gente teve, e não é comum. Só em casos assim, extremos, que a gente faz até por uma caridade, uma acolhida, que afinal de contas tem uma irmã nossa que busca o mesmo que a gente busca, que é Nosso Senhor, né? Nós sabemos que houve uma tentativa de canonização da Madre Joana Angélica, que por motivos burocráticos e também financeiros acabou ficando paralisada. A canonização para você é fundamental? Muda alguma coisa dentro do mosteiro a haver ou não haver essa canonização? Mudar, muda. Porque uma vez ela canonizada, claro, ela vai se tornar muito mais popular, muito mais conhecida. Agora eu digo assim que não é, muito franca mesmo, não é assim a preocupação primeira nossa. Porque como você já dizia, isso envolve muitos aspectos burocráticos, financeiros, que a gente não teria como realmente assumir, né? Seria bastante complicado até no nível de ordem. Porém, é uma tentativa que de alguma forma vale a pena enquanto Joana Angélica Igreja. Joana Angélica que sai um pouco das concepcionistas e abrange um pouco mais a igreja, que a igreja é mais do que nós somos igreja concepcionistas, mas a igreja é mais do que isso. Então ela saía desse âmbito concepcionista e abrangeria um âmbito maior, que é da igreja como um todo, a igreja católica como um todo. Mas aí, como você dizia, é bastante complicado. Mas existe esperança ainda de que isso aconteça? Então, esperança sim, porque ela, como diz, né, a esperança é a última que morre. Mas no momento que a gente deseja mesmo, até com todo o trabalho que tem feito na Lapa, a gente está sempre também acompanhando, que ela se torne assim, um pouco mais conhecida, e essa versão assim, dela se tornar mais aquela mártir da fé, aquela mulher que deu a vida pela fé. Sabe? Porque a marca dela é muito essa marca de mártir da independência, e perde um pouco do que é aquilo próprio religioso, aquilo próprio... Talvez o que tenha motivado mesmo a ela dar essa vida para as irmãs. Mas talvez, como eu dizia, esse seja agora a nossa principal preocupação. Não tanto canonizá-la em si, mas de fazê-la mais popular, mais conhecida, mais uma Joana Angélica do povo, no sentido assim, da fé. Aquela mulher que deu a vida para defender suas irmãs, para defender a causa, para defender os valores que ela vivia, né? Houve esse projeto novo, mausoléu, lá na igreja, que em 2011 foi feita toda uma reestruturação. Nós sabemos que teve autorização da senhora. Sim. O que motivou a esse projeto mausoléu? Acho que um pouco como eu dizia agora para você, essa questão, né? Porque quem vai na Lapa, eu levei agora um grupo de irmãs, muitas pessoas têm ido lá, chega aqui, comentar, foi lá, eu vi, etc. Aí fui fazendo, Joana Angélica, então já perde um pouco, quer dizer, não perde, sai um pouco daquele âmbito puramente histórico e torna-se uma presença muito grande. Ela se tornou, depois daquele mausoléu, ela se tornou uma presença muito maior ali na Lapa. Quem entra ali sempre vai até o mausoléu, sempre vê, aí está ali desperta e quer saber por quê, como e por que não fala mais, por que não faz isso, etc. Então isso despertou muito. Então acho que foi uma grande iniciativa, e que a gente só tinha mesmo que apoiar. E que com certeza. Teve antes, muito se falou dos restos mortais que foram transladados de uma parte a outra. Onde se encontravam os restos mortais da Madre antes de serem levados ali para o mausoléu? Eles se encontravam ali mesmo, aquele espaço que hoje... no fundo da igreja tem um espaço que era o coro das irmãs, ali eram as sepulturas, a dela estava ali.
Então, Era, ela estava naquele lugar. Mas como a história, né? Em 1907, as irmãs saíram dali, as irmãs concepcionistas, vieram as irmãs do Bom Pastor, que ficaram até 1957. Então, nessa época, quase se ignorou completamente, então houve uma confusão, quer dizer, juntaram todos os restos mortais num lugar só, então isso foi junto. Na verdade, essa ossatura está toda junta ali no mausoléu. Essa era a próxima pergunta aqui, que gerou um pouco de dúvida no nosso levantamento também. E você comentou que as irmãs concepcionistas saíram num determinado ano de lá. Sim. E foram para onde? Ou se extinguiram? O que aconteceu? Sim, justamente. Em 1907 foi toda aquela questão de governo, né, que fecharam-se os noviciados, não era permitido entrar mais jovens, tanto na vida feminina quanto masculina. Vocês também sabem, os jesuítas foram expulsos da Bahia, toda aquela história, né, que teve em termos de governo naquela época. Era o finalzinho do século XIX, iniciando o século XX. E nós passamos por toda essa crise também. Como não entravam jovens, a tendência era o quê? Morrer. E foi o que aconteceu, infelizmente, né? Nós não tínhamos nem como pedir ajuda a outros mosteiros nossos, que também estavam na mesma situação, porque a lei era nacional, né? Então não tinha como. Então foi morrendo uma por uma, infelizmente. É triste. Tem alguns, por exemplo, o Mosteiro do Rio, o Mosteiro da Ajuda, que é um mosteiro também nosso muito antigo, eles têm assim, documentos interessantes, das irmãs que escreviam daqui, implorando que viessem outras para ajudar, mas não tinha como, elas não tinham quem mandar. E aí, quando que as concepcionistas vieram novamente? Aonde foi? Isso. Aí, em 1912, morreu a última irmã concepcionista na Lapa, Madre Sofia. Está lá no convento da Lapa, na igreja tem a sepultura dela. Então, aí, o pastor veio, tomou conta, ficou no mosteiro. Em 1956, 55, 56, aí começou, né, aquele desejo de retomar o convento da Lapa, até pela própria figura da Joana Angélica. Porque o convento da Lapa, ele além de ser o primeiro convento nosso do Brasil, ele tem a figura de Joana Angélica lá, que é muito marcante. A gente queria resgatar aquilo. Então, nós temos toda uma documentação no Mosteiro da Ajuda, que foi que teve a iniciativa. Então, o Mosteiro da Ajuda entrou em contato, aquela coisa toda burocrática com as irmãs que estavam aqui. Então, foram 5 irmãs do Mosteiro do Rio, da Ajuda, mais 3 irmãs do Mosteiro de Macaúbas, em Minas Gerais, que é um mosteiro antigo também. E vieram para cá. Aí vieram em 1957. Aí nós que a gente chama de restauração da comunidade, da ordem, no convento da Lapa. Foi 2 de maio de 1957. Está registrado ali na nave da igreja, mas a gente não entende. É bom você dar essa explicação para que a gente entenda de uma maneira mais... E aí, graças a Deus, a partir de 57 para cá a gente continuou. Depois viemos, né, fomos transferidos para esse mosteiro aqui, em 1985. Mas aí o convento continua, sempre foi, né, propriedade da ordem. Então a gente tem todo mundo, está sempre interessado por ele. Esteve no convento da Lapa? Então. Não, eu fui a primeira que entrei nesse convento. Verdade! Entrei aqui. Uma outra curiosidade, quando a gente analisa os registros, as assinaturas das irmãs, das abadesas, muitas vezes a gente vê o nome de Maria, de Jesus. Quando se entra para o noviciado, existe a possibilidade de mudar ou de acrescentar o nome? Como é que é isso? Justamente. Antigamente a gente mudava completamente, né? Adquirir um novo nome. Aqui nós temos irmãs que têm o nome religioso e o nome civil. Mas também, e aqui por incrível que pareça, foi a partir de mim que as irmãs, a gente não muda o nome civil, mas acrescenta Maria para quem não tem. Então, de modo que meu nome é Irmã Lindinalva de Maria. Eu não tenho Maria no meu nome, acrescenta. Mas eu continuo Lindinalva, que é o meu nome civil. Isso para todas ou opção para todas? Aí é para todas. Quem vai entrando já sabe que só vai acrescentar Maria se não tiver. Mas não muda mais o nome. E foi iniciativa sua, então? Não, quer dizer, das irmãs da época, que por coincidência eu era a formanda da época, então a partir de mim... Que bacana! Qual é o maior cargo de responsabilidade que Joana Angélica assumiu à época dela? O cargo de abadesa? Certamente o de abadesa. Ela teve outros cargos, né? Secretária, escrivã. Ela era uma pessoa preparada, né? Ela tinha uma certa preparação, assim, nível até de cultura e tudo. Então
então ela tinha assim, ocupou vários cargos, mas certamente o que mais de responsabilidade, o que mais deseja de abadesa. Ouve-se falar em alguns registros que ela foi abadesa e prelada. Tem alguma diferença? Não, isso aí é só expressão, porque abadesa e prelada é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa, são sinônimos então. São só... Às vezes usam prelado, porque para nós usamos o título de abadesa porque foi uma herança que ficou na tradição, chama de abadesa, mas se aqui a prelada é a mesma coisa. Entendi. Em termos de canonização de Joana Angélica, já seria suficiente o fato dela ter sido mártir da independência. Mas existe alguma cura, algum relato de cura que ela tenha efetuado, algum milagre dentro do mosteiro à época? Aqui eu só vou te corrigir uma coisa. Você falou que para ser canonizada bastava ser mártir da independência. Não. Para ser mártir da independência ela nunca seria canonizada. Para ser mártir, considerada mártir, ela tem que ser não mártir pela fé e não por uma causa civil. Não que a causa civil não seja importante, mas no caso se você vê o direito canônico que a igreja exige, é que você deve ter a vida por uma causa ainda mais nobre do que uma causa civil. Você dá a vida por um irmão, por uma causa, como Joana Angélica, ela não deu a vida exatamente por aquela causa, mas ela queria defender ali eram as irmãs. Então aí sim. Entendi. Não existe então nenhuma dúvida para vocês, para a igreja, de que não havia, porque a história traz algumas versões, nenhuma comprovada, mas de que ela poderia estar supostamente abrigando ali revoltosos. Então isso não tem nenhuma justificativa para vocês. Eu acho que nem tem como você justificar, porque se hoje você vê a clausura, ela já é bastante rigorosa. Você imagina 200 anos atrás, o passo dos licenças era muito mais rigoroso. Se ela não permitiu que eles entrassem, segundo eles diziam que era só para dar uma olhada lá do alto, imagina se ela ia abrigar estranhos ali dentro de forma nenhuma. Então, sem condições. O fato de mártir da fé, com certeza, para vocês, ela defendeu a honra das irmãs. Quer dizer, as irmãs estavam, como você estava dizendo, que a abadesa faz o papel da mãe das irmãs. Então, ela estava defendendo realmente as filhas de qualquer invasão, de qualquer profanação ali. Você não saberia o que um grupo de soldados dentro de uma casa só com mulheres, qual seria a missão dele de fato, né? Então, ela quis se proteger. A vinda das irmãs para o noviciado tinha algumas diferenças. Muitas vinham por vocação, algumas vinham por castigo, outras vinham até por imposição familiar. E se isso ocorria, muito provavelmente elas chegavam desprotegidas, inseguras. Existe alguém que nesse momento toma conta, ou é a função da abadesa de acolher essas moças e de dar um direcionamento, a proteção, toda a orientação nesse momento difícil? Havia, de fato, a questão das jovens, e às vezes porque na época era status. Era status ter um filho padre, uma irmã, uma filha religiosa. Se a filha chegava a ser abadesa, então era o máximo para uma família. Então, às vezes, os pais, até por não querer um casamento que não seria favorável às famílias, e de alguma forma empurrava para o convento para proteger, para evitar. Isso gerava uma série de outros problemas, porque a gente sabe que tudo que a gente não faz de coração e de boa vontade não dá certo. E antigamente não era diferente de hoje. Então as pessoas eram pessoas como são pessoas hoje. Então aí criava. Então às vezes havia, acolhia, ia ficando, mas nunca ia adiante, normalmente. Mas quem acolhia era a abadesa, essa era a função da abadesa mesmo. Normalmente tem a abadesa, mas sempre tem uma irmã que também ajuda, que a gente chama de mestre de noviças. Sempre tem uma irmã que também trabalha junto e que acolhe essas jovens que vão chegando. Quer dizer, hoje a gente faz todo eu diria quase, a gente faz uma seleção muito grande. Faz todo um processo para admitir tudo já. Para ter certeza da vocação. Porque às vezes a jovem via, às vezes por medo do pai, ou por medo de alguma coisa, ela não dizia nada, né? Ela se manifestava que queria, que estava feliz. E com o tempo isso ia aflorando, porque realmente isso não dava muito certo. Né? Teve casos assim que a gente sabe na história, que tentou fugir. Agora é difícil, é muito complicado fugir do ruim da lata, porque é muita grátis. Nos dias de hoje, nos dias de hoje, as moças que procuram entrar para o noviciado,
você acha que a maioria ou a totalidade delas vem realmente por vocação? Ou às vezes por uma ilusão, e quando entra em contato com a realidade existe uma desistência? Como que funciona isso hoje? Eu acredito que sim, a primeira motivação é sempre a vocação. Elas chegam aqui e dizem, eu tenho vocação. Aí vai entrar o nosso papel. Nós vamos acompanhar e ajudá-la a discernir se realmente é vocação. Aí você conversando, você vai procurar conhecer a família, a história dela, você vai descobrir. Pela experiência você acaba percebendo. Né? E às vezes só depois que está cá dentro é que a gente acompanhando mais de perto, vai vendo que a verdadeira motivação não era essa. E a gente vai conversar e vai mostrar que não é por aí. Não é se escondendo, não é fugindo da nossa realidade que a gente resolve as coisas, né? Quer dizer, um papel também de orientação, que acaba tendo... E a gente faz muito disso. No psicológico dessas moças. Porque às vezes vem com problemas seríssimos e às vezes não quer exatamente ser freira, entrar no convento, mas só quer uma pessoa que acompanhe, que ajude, que escute, que mostre caminhos. Também a gente se dispõe também a fazer esse tipo de trabalho, que é muito gratificante. Às vezes eu digo, às vezes entre os jovens aqui, depois que eu entrei, eu já tenho aqui 26 anos. Então entraram várias, ficaram pouquíssimas, mas todas que entraram e saíram hoje agradecem, porque fizeram uma experiência, discerniram, de alguma forma se prepararam para serem boas mães. Amadureceram em muitos aspectos. Então isso para a gente também é um trabalho que vale a pena, Mas eu digo sempre, a gente nunca acolhe por acolher, só para... Sabe? Sempre faz todo um trabalho para ter a certeza da vocação. Até pela própria pessoa, né? Para que a pessoa se sinta bem, seja feliz, que Deus quer a gente feliz. Então nós já temos, eu dizia antes, 500 anos, fizemos no ano passado, 500 anos já de ordem. A ordem surgiu na Espanha, e de uma fundadora portuguesa, que é Santa Beatriz da Silva, ela é portuguesa. E a ordem surgiu assim, numa época histórica onde se discutia muitas questões dos dogmas voltados a Nossa Senhora. E esse dogma hoje era o da Imaculada Conceição. E Nossa Senhora apareceu a Santa Beatriz e dizia que ela fundasse uma ordem que defendesse justamente esse dogma. Por isso somos ordem da Imaculada Conceição. E isso é interessante porque isso foi exatamente 400 anos antes da própria Igreja aprovar o dogma. Então nós já nascemos assim como para proteger já esse dogma da Igreja. Então fizemos toda uma caminhada histórica, no início assim, difícil, porque todo início é difícil, mas sempre muito apoiadas pelos franciscanos. Por isso nós usamos cordão franciscanos, temos espiritualidade franciscana e hoje também eles fazem um acompanhamento, eu diria uma assessoria em nível de ordem no Brasil e fora do Brasil.